Continuando nosso assunto, pessoal. Na aula passada nós paramos aqui nas equações das máquinas de corrente contínua e eu espero que vocês tenham entendido as relações entre torque e corrente, tensão e velocidade angular. Hoje nós vamos ver os tipos de ligação da máquina CC. Primeiro, o gerador. Para isso, eu preciso que você entenda os enrolamentos que nós temos na nossa máquina CC. Nós temos o enrolamento de armadura, que fica lá no rotor. São aqueles enrolamentos lá no rotor do meu motor CC. Se eu tenho uma corrente circulando lá, é lá que vai produzir o torque. Se eu tenho uma coisa fazendo aquilo lá girar, é lá que vai aparecer a corrente elétrica produzida pelo gerador. Além desse enrolamento, eu tenho um enrolamento que produz o campo magnético. Eu posso construir esse enrolamento de duas maneiras. Eu posso construir esse enrolamento para ele ficar em série com a armadura. Se ele vai ficar em série com a armadura, ele tem que aguentar a mesma corrente que a armadura. Então, eu tenho duas coisas. Primeiro, eu já tenho uma corrente alta. Então, eu não preciso dar muitas voltas para atingir o campo magnético que eu preciso. E como tem a corrente da armadura, eu quero que a resistência seja a menor possível. Porque tudo que eu gastar nesse fio deixa de virar torque. Então, se eu tiver uma resistência alta no enrolamento de campo série, eu vou ter um rendimento menor do meu motor. Ou seja, eu vou ter um desperdício maior de energia. Por isso eu vou adotar um fio grosso para ele aguentar a corrente alta com uma resistência baixa. E eu vou dar menos voltas, porque eu não preciso dar muitas voltas. Eu já tenho uma corrente alta, então eu não preciso de muitas voltas na bobina de campo. A outra opção é o enrolamento que fica em paralelo. Se o enrolamento vai ficar em paralelo, ele tem que aguentar a mesma tensão que eu estou aplicando na armadura. A tensão que tem na armadura, a bobina de campo paralelo tem que aguentar. E o que eu quero? Eu quero que a corrente lá seja o menor possível. Porque quanto mais corrente eu circular na bobina de campo, menor é o rendimento da minha máquina. Então, eu vou querer que a corrente seja baixa. Por isso eu uso um fio com alta resistência. Eu boto uma corrente bem baixinha, o menor possível. Por isso eu tenho que dar muitas voltas. Então eu uso um fio mais fino, que dá muitas voltas. Vai gerar o campo magnético, gastando pouca energia. Naturalmente, se eu pegar o enrolamento de campo paralelo e ligar em série, a corrente de armadura vai ser baixa. Então meu motor vai ter quase nada de torque. Ou meu gerador, ele vai ter uma queda de tensão tão grande na bobina de campo, que vai sobrar pouca tensão para a carga. E a corrente na carga também vai ser baixa. Então eu não posso ligar, não devo ligar o enrolamento de campo paralelo em série. E se eu ligar o enrolamento de campo série em paralelo, ele vai queimar, porque ele vai pegar a tensão igual a da armadura, a resistência é baixa, corrente alta, e aí já era, né? Mas agora a gente vai ver os diferentes tipos de ligação. Primeiro nós temos a ligação independente. Vamos supor que nós temos um gerador que produz energia em uma hidrelétrica, que é fácil de visualizar. Para o meu gerador CC funcionar, eu tenho que ter alguma coisa que forneça energia à sua bobina de campo. Eu posso pegar uma bateria, por exemplo, ou eu posso pegar um outro gerador para gerar a corrente da bobina de campo. Perceba que isso não é muito prático. Imagina que eu tenho que todo dia trocar a bateria para o meu gerador CC ficar funcionando. Não é muito prático. Ou se eu tiver um outro gerador para gerar a corrente CC do enrolamento de campo, quem que vai gerar a corrente do campo desse gerador, do meu gerador? É a história do ovo e da galinha, né? Então, fora se você precisar controlar isso daqui muito rapidamente, ele não é muito prático. E por que eu falo isso aqui? Digamos que meu gerador trabalha produzindo 100 A. Se eu precisar modificar isso daqui, se essa corrente for 100 A, dá muito trabalho alterar 100 A de uma vez. Se eu tiver uma fonte aqui só para ele, em paralelo, independente, essa corrente aqui vai ser baixinha. Vamos dizer, eu pego o enrolamento de campo paralelo. Aí essa corrente aqui é de 1 A. Eu alterar de 1 A para meio A é muito mais rápido do que aumentar de 100 para 50 A.
A ligação mais prática é a ligação paralela. A minha carga está em paralelo com a minha resistência de campo. Por que ela é prática? Eu posso partir o meu gerador sem carga. Se eu parto ele sem carga, o que acontece? A tensão produzida aqui é quem vai produzir essa corrente. Quando o meu gerador está desligado, ele não tem nenhum campo magnético sendo produzido pela bobina de campo. Se ele tiver um campo magnético lá dentro, é o campo residual da última vez que ele foi ligado. Esse campo magnético residual é suficiente para produzir uma corrente de armadura bem pequenininha. Como eu não tenho carga, a corrente toda vai circular aqui. Essa corrente circulando aqui, esse campo magnético vai se somar ao que tinha, a corrente sobe, que vai vir para cá, que vai produzir um campo magnético maior, que vai aumentar minha corrente. Até o ponto em que este camarada aqui, esse campo magnético produzido, atinge a saturação do meu gerador. Atingiu a saturação do gerador, a corrente naturalmente para de subir. Lá nas nossas curvas de histerese. Perceba também que a corrente não vai subir linearmente, ela vai subir rápido no início e depois ela vai começar a subir mais devagar até atingir a saturação. Claro que se você tem um gerador de 100 volts, pode ser que nessa condição aqui a tensão passe de 100 volts, comece a atingir 110, 120 volts. E aí você vai ter um tipo de resistência em série com isso daqui para limitar essa corrente e assim não deixar a tensão passar dos 100 volts. Depois que a tensão atinge o que eu quero, eu vou ligar minha carga naturalmente. A outra opção é o gerador série. A minha carga está em série com a bobina de campo. A grande desvantagem é justamente essa. Como eu tenho que já ligar o meu gerador com a carga aqui, essa carga ela vai ter uma certa resistência à corrente. Então, na hora que eu ligo o meu gerador, esse pequeno campo magnético que sobrou aqui vai começar a produzir uma pequena corrente. Essa pequena corrente vai aumentar o campo magnético, que vai aumentar a corrente produzida. Só que essa corrente ela tem que alimentar não só essa resistência, como essa aqui também. Então, ela tende a crescer muito mais lentamente, a menos que eu ligue o meu gerador com carga zero, né? Eu ligo em curto-circuito e vou aumentando a resistência gradativamente. Não é muito prático, né? Então, ele não é tão utilizado quanto o outro. Por fim, nós temos o gerador com ligação composta. Eu uso tanto a bobina de campo série quanto a bobina de campo paralelo. E tem duas formas de eu polarizar. Produzindo dois campos magnéticos no mesmo sentido, que a gente chama de ligação composta aditiva, ou em sentidos opostos, que a gente chama de ligação composta diferencial. Ah, mas por que eu coloco a bobina de campo paralelo subtraindo da de campo série? Se você fizer isso da maneira correta, isso daí vai fazer com que, à medida que a corrente suba, eu vá diminuindo lentamente o campo magnético produzido e aí eu consiga manter a tensão da minha carga constante. Essas ligações compostas, elas têm essas funções. Digamos que eu possa precisar que a tensão suba à medida que a minha carga sobe. Então eu vou usar o aditivo. Se eu precisar que a tensão desça, eu vou usar o subtrativo ou diferencial. No próximo vídeo a gente vai ver as ligações para motor.